A paz do Senhor, irmãos. Estaremos nessa oportunidade fazendo o resumo da lição de número 2, a ser ministrada no próximo domingo, dia 3 de janeiro de 2019. O título dessa lição é Enfrentando o Sentimento de Solidão. Amados, Henry Wheeler Shaw, também conhecido por Just Billings, foi um pensador e humorista americano que viveu no século XVIII. E ele disse: solidão é um lugar bom de se visitar uma vez ou outra, mas ruim de se adotar como morada. Texto áureo. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva. João, capítulo 4, versículo 14. Irmãos e irmãs, no Salmo 42, versos 1 e 2, o salmista compara a necessidade de Deus da sua alma com a sede do servo ou corça, que brama, isto é, suspira pelas águas correntes. O fato é que todos nós, seres humanos, temos, consciente ou inconscientemente, a necessidade de curar o sentimento de solidão de Deus no nosso coração, que foi gerado quando nós pecamos lá no Éden. O texto áureo, irmãos, ele diz que o Senhor oferece à mulher samaritana e, por extensão, a todos nós, a cura para esse sentimento de solidão de Deus. Ou seja, bebermos do seu Santo Espírito, que por ele, a fonte de águas vivas, conforme João 7, de 37 a 39, nos é dado, conforme Mateus 3,11. Dessa forma, temos a companhia de Deus, não ao nosso lado, mas dentro de nós, conforme João, capítulo 14, versículo 23. Irmãos e irmãs, o grande filósofo e teólogo cristão Agostinho, também conhecido como Santo Agostinho, ele disse, ao concluir a sua busca de Deus, intimior, íntimo meu, em latim, que significa mais dentro de mim que eu mesmo. Verdade aplicada. O ser humano, por ter sido criado conforme a imagem e semelhança de Deus, é um ser relacional. Irmãos e irmãs, Deus, apesar de único, conforme Deuteronômio 6,4, ele nunca foi sozinho, porque desde a eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desfrutam da companhia um do outro. Está escrito em Gênesis 1:26, façamos o homem. Observe que o verbo está na primeira pessoa do plural, denotando dessa forma a Trindade. A nossa verdade aplicada, ela destaca a necessidade básica do homem de se relacionar. Gênesis capítulo 2, verso 18. Como consequência natural de sermos, por criação, a imagem e semelhança do Criador, que, como vimos, é um ser relacional desde sempre. Os textos de referência encontram-se no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 10, 11, 15, 16, 17 e 18. Esses textos de referência nos mostram que, assim como a mulher samaritana, temos que ter a nossa visão ampliada para a maior necessidade do ser humano, que é saciar a sede de Deus. Enquanto o homem buscar satisfazer somente as necessidades que servem apenas para essa vida, nunca irá satisfazer a sua maior necessidade, que é a de vida eterna. É por isso que o Senhor Jesus nos disse em Mateus 6,33, mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Objetivos da lição: primeiro, explicar o que é solidão. Segundo,
mostrar a solidão como vazio existencial e vazio cósmico, revelar como tratar a solidão. Introdução. A história da mulher samaritana nos mostra que a solidão é um sentimento que foge ao nosso controle. Talvez ela tenha tentado fugir da solidão, mas percebe, ao conversar com Jesus, que não havia conseguido. Irmãos e irmãs, o primeiro passo para se vencer a solidão é encontrar-se com o Senhor Jesus e confiar na palavra de Deus, que diz assim, no Salmo 27:10: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Em Deuteronômio 31:8, diz assim: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Ainda em Mateus, capítulo 28, versículo 20, na parte B, diz assim: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Irmãos, nós não estamos sozinhos. Tópico 1. Entendendo a solidão. A solidão não é apenas um estado de sentir-se só. Este sentimento vai além do desejo do indivíduo de querer experimentar a presença de uma companhia, ou até mesmo realizar atividades que possam entretê-lo. Estar só, muitas vezes, não é uma escolha pessoal. Item 1.1, sozinho por escolha pessoal. Solitude, isto é, atitude de ficar só, consiste em estar sozinho e afastado de outras pessoas por um breve tempo. É uma escolha consciente da própria pessoa. Como, por exemplo, o Senhor Jesus, em Marcos, capítulo 1, versículo 35, em que ele se retirava para orar. E também um outro exemplo nós podemos encontrar na pessoa de Isaac, em Gênesis, capítulo 24, 63, que também tinha o costume de ir para o campo sozinho para meditar a respeito das coisas de Deus e da sua vida. Já a solidão não requer a falta de outras pessoas e até pode ser sentida mesmo em lugares superlotados. A solidão, ela pode ser descrita como sentir falta de identificação, compreensão ou compaixão. Nós temos dois exemplos bíblicos nas pessoas de Elias, em 1 Reis 19:10, e na pessoa do paralítico do tanque de Betesda, João, capítulo 5, versículo 7. Irmãos e irmãs, temos que tomar cuidado para que a solitude não evolua para a solidão. Isso pode acontecer sem que se perceba. Por exemplo, o profeta Jonas se isolou e acabou no ventre de um grande peixe. Jonas, capítulo 1, versículo 17. E em outra situação, insatisfeito com o arrependimento dos ninivitas, acabou até desejando a própria morte. Jonas, capítulo 3, versículo 8, parte B. Outro exemplo é Sansão, que deixou o seu povo e foi procurar as mulheres filisteias e acabou com a sua própria vida. Um terceiro exemplo ainda é o caso do filho pródigo, que abandonou o convívio familiar e se viu, num determinado momento, convivendo com os porcos. 1.2, o perigo do distanciamento social. Rubem Alves diz o seguinte: quem tenta ajudar uma borboleta a sair do casulo, a mata. Quem tenta ajudar um broto a sair da semente, o destrói. Há certas coisas que não podem ser ajudadas. Tem que acontecer de dentro
para fora. Irmãos e irmãs, isso se aplica a pais superprotetores, que, embora bem intencionados, não criam os filhos para a vida. Chegando a hora de assumirem a sua autonomia e, por não estarem preparados, eles se tornam pessoas inseguras, com sentimento de abandono, de rejeição, que os levam ao distanciamento social e, consequentemente, ao sentimento de solidão. A consequência disso é o surgimento desse sentimento, o qual é o ponto de partida para diversos desvios comportamentais. Provérbios 22:6 diz para ensinar a criança no caminho que deve andar, isto é, caminhar com ele e não por ele. 1.3 Sozinho em meio à multidão. O pensador Armando Granado Borges disse: o que fazer quando a companhia não cessar a solidão? O que fazer quando, mesmo no meio da multidão, parecermos estar em profundo exílio? Pelo que eu vejo, essas são frequentes e comuns perguntas feitas pela humanidade. Se continuarmos assim, materialistas, egoístas e gananciosos. Tais palavras nos levam a refletir sobre a razão de muitas pessoas se sentirem sozinhas em meio à multidão e a concluir que a causa principal é o egocentrismo. Temos um remédio para isso em Atos, capítulo 20, versículo 35. Na versão Almeida Revista Atualizada, está escrito assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Quando seguimos o Divino Mestre, vivendo para servir a Deus e ao próximo, nunca seremos solitários, pois teremos sempre a companhia de Deus e dos necessitados. Nesse ponto, eu concordo com as palavras do famoso líder pacifista Mahatma Gandhi. Ele disse o seguinte: quem não vive para servir, não serve para viver. Item 2. Vazio existencial. Em um estudo mais criterioso do ponto de vista espiritual, podemos classificar a solidão como vazio existencial. Esse vazio é provocado pela ausência de Deus na vida do indivíduo. O pecado afastou o homem do Criador, provocando uma lacuna cósmica no seu interior, que nada irá preencher a não ser o Espírito Santo. 2.1 Deus não quer nos ver sós. Sobre esse tema, recomendo aos amados irmãos e irmãs a leitura dos seguintes versículos. Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Eclesiastes, capítulo 4, versículos de 9 a 12. Salmos 133, versos de 1 a 3. Atos, capítulo 2, versículos de 41 a 47. E Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25. Item 2.2, o perigo da vulnerabilidade. A pessoa solitária está sujeita a sofrer um acidente ou enfermar dentro de casa e não ter quem a possa socorrer. E não ter também com quem compartilhar os acontecimentos, alegres ou tristes, do dia a dia. Irmãos e irmãs, na natureza, os animais solitários estão mais vulneráveis aos ataques dos seus predadores. Item 2.3, preenchimento do vazio cósmico. Originalmente no grego, a palavra cosmo ou cosmos significa ordem ou harmonia e foi utilizada pelo famoso sábio Pitágoras
para designar pela primeira vez toda a estrutura universal. Portanto, o uso metafórico do termo vazio cósmico para o sentimento de solidão nos dá uma boa ideia da dimensão desse sentimento. Biblicamente, o universo nunca foi vazio, pois o Eterno sempre o preencheu, antes mesmo da criação. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. E João, capítulo 1, versículo 1. Consequentemente, para se preencher o sentimento de vazio cósmico do homem, é necessário ter o Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor das nossas vidas, conforme Tito, capítulo 1, versículo 4. Item 3. A solitária de Samaria. A mulher samaritana nos dá muitos motivos para crermos que ela era alguém com um profundo sentimento de solidão, que iremos, depois do conhecimento adquirido sobre o assunto, identificá-los aqui. 3.1. O primeiro indício. Vamos observar os seguintes fatos. A mulher foi buscar água sozinha. E, segundo a tradição, as mulheres faziam essa tarefa em grupo, pois, além de se sentirem mais seguras, elas tinham, nessa oportunidade, a possibilidade de colocar as suas fofocas em dia. E ela também chegou ao poço por volta da hora sexta, ou seja, ao meio-dia. João, capítulo 4, verso 6. O sol estava a pino, e isso dificultava essa tarefa. Mas ela preferia ir nessa hora, pois provavelmente não queria encontrar ninguém. Item 3.2. Relacionamentos frustrados. O fato de estar no seu 6º relacionamento conjugal, isto é, 5 maridos e um amante, conforme João capítulo 4, versículo 18, por si só é um indício de que ela era uma pessoa de difícil relacionamento interpessoal. Item 3.3. Não reconhecer o pecado. Ao deixar de ter relacionamentos legais por um não legal, a mulher demonstrou que não estava mais se importando com o pecado. Mas, a partir do maravilhoso encontro com Jesus, sua vida mudou, inclusive na relação com os seus concidadãos, pois, ao lhes levar as boas novas, se reintegrou ao convívio social, conforme João, capítulo 4, versículos de 39 a 42. Conclusão. Não há dúvidas de que a propagação do Evangelho tem sido uma arma poderosa do Senhor Deus no resgate de muitas pessoas que sofrem com o sentimento de solidão, dando-lhes a oportunidade de viverem na companhia de Jesus Cristo, como novas criaturas, conforme 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Irmãos, esse foi o nosso breve resumo da lição de número 2. Nessa oportunidade, quero agradecer de todo o coração a todos os amados irmãos e irmãs que têm se inscrito no nosso canal, deixado seus comentários, que muito têm nos animado na continuidade desse projeto. E também agradeço a todos aqueles que têm deixado o seu joinha, que também nos incentiva a fazer esse trabalho para o reino de Deus. A paz do Senhor e que Deus continue nos abençoando.